Olá, tudo bem? Sou professor de violino aqui da cidade de Nova Friburgo. Estou pela Lei Aldir Blanc na categoria Nelmo Ricardo, pela Prefeitura de Nova Friburgo. Estou para mostrar aqui a postura correta de como se tocar o violino, e dentro dessa postura, que é muito relevante, né, para a técnica do instrumento, algumas dicas que também eu vou dar para tocar as músicas de casamento, tá bom? Então isso não é só a música de casamento, mas para tocar qualquer outra música. E a primeira coisa a se levar em questão é a postura instrumental, que qualquer ângulo que esteja errado, o som não vai sair bom, né? Então, muitos problemas que escutamos em algumas gravações de alunos, é tudo postural, né? O arco ele precisa estar bem posicionado na mão e com um ângulo correto também sobre a corda. Algum movimento estando torto, o som acaba ficando ruim, ou som pulado, ou o som sem força, sem brilho. Então nós vamos aprender nesse vídeo essa postura correta, tanto do arco, tá? Tanto do arco e tanto do violino, tá bom? Cada passo, cada dica é importante para tirar um som bonito, limpo e muito melhor, que as pessoas escutem a sua música e que entendam o que você está tocando, que isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui com a mão esquerda, né? Obviamente, onde nós vamos colocar o violino, né? Na mão esquerda, ombro esquerdo. Tem que tomar muito cuidado na hora de posicionar o instrumento. Ele tem que ficar exatamente, né? O botão do violino aqui, né? E o violino posicionado em cima, certinho do ombro, tá? Aqui eu estou utilizando uma espalheira, tá? Para fixar melhor, tá bom? Então é aqui, ó. Cuidado também com a sua cabeça, tá? Não forçar o pescoço para baixo, né? Tem que só posicionar aqui. Ele fica o rosto levemente deitado sobre o violino, mas como eu tô com a espalheira, ela já me deixa bem encaixado, sem eu que ficar deitado com o pescoço assim e deixar o pescoço torto, né? Então o violino bem posicionado aqui sobre o ombro, evitar esse posicionamento aqui, onde o violino vai ficar na sua garganta, né? Bem aqui colado na frente. Então, ó, como é que fica fora do ombro. É muito normal, né, o corpo jogar o instrumento para baixo. Então, é aqui. Então, essa aqui é, né, a forma de se apoiar o violino no ombro. É muito comum, igual eu falei, né, que o violino acaba caindo. Mas é bom que fique desta forma, tá bom? Outra coisa, aqui o posicionamento no instrumento. Repare, né, essa parte aqui do espelho e do braço do instrumento. O seu polegar, ele não pode ultrapassar aqui, evitar que isso aconteça, tá? Isso acaba deixando a sua mão presa demais. Então, polegar eu costumo utilizar, e nas minhas aulas eu falar que o polegar vai ficar nesta posição aqui, tá? E onde nós vamos posicionar a outra parte da mão? Aqui, ó, exatamente na linha e nessa parte do dedo, tá bom? Nessa parte inicial aqui do seu dedo, tá bom? Então, posicionou o polegar e aqui a parte do seu indicador, aqui bem no início dele, tá? Você tem que sentir que o instrumento vai ficar ali. Então, fica pra cá. Então, esse é o posicionamento, tá bom? Ó, bem aqui na frente para você ver, tá? É bom que você deixe a sua mão, a face da sua mão virada para você, tá? E isso vai te facilitar depois nos dedilhados, tá?
Então, o violino está nessa direção, então, basicamente, a sua mão, né, vai ficar com o polegar aqui e ela dessa forma, tá bom? Daqui nós podemos já dedilhar, né, para quem já sabe dedilhar, né? Vamos lá, corda Lá, Si, Dó, natural, Ré, Mi. Então, essa aqui é a postura que sua mão vai ficar, tá bom? Ó, levemente inclinada, ela não tá 100% assim. Aquilo eu falei só para segurar, e aqui a gente leva a mão para essa posição, tá? Para que todos os dedos, né, fiquem naturalmente movimentado, né, com uma movimentação mais fácil, né, como eu posso dizer. Tá aqui. Então essa é a postura, tá? Então, levemente inclinado. Então, primeiro dedo, segundo, terceiro e quarto. Outra coisa que é essencial. Vai tocar primeira nota. Tá? Aqui no caso é a corda Lá. Então, Si. Vai tocar o Si, beleza? A altura deve ser curta. Não levante o dedo, entendeu? Totalmente. Não faz muito sentido se deixar o dedo todo para cima quando você for dedilhar os dedos. Então, já deixa ele próximo da corda. Ó. Assim. Tá? Porque o dedo, a corda, né, ela tem que chegar até o espelho para ser dedilhada. Então, já tem um espaço aqui para você percorrer. E se você deixar o dedo muito longe, demora muito tempo para você abaixar e ter a precisão da nota. Então, deixar o dedo mais próximo da corda vai te dar uma precisão maior, velocidade e resposta de som mais, né, vai ter uma resposta mais rápida. E então é necessário que o seu dedo não fique tão levantado assim. Então, primeiro dedo aqui, ó. Segundo dedo, deixa o primeiro e faz o exercício dessa forma assim, um dedilhado. E já deixa próximo. Deixa próximo. Vai tocar o terceiro. Ó. Aqui. E o quarto. Aqui. Quando for preparar para tocar alguma coisa mais rápida, já deixa os dedos tudo na altura confortável. Que dê para você movimentar bem a mão. Sem que deixe os dedos tudo levantado. Então, para você tocar uma coisa rápida, você precisa, né, ter agilidade. Então não deixe o dedo alto, senão fica... o som não sai limpo, né? E outra coisa, vai tocar o Dó? Esse dedo levantado, por quê? Né? Eu costumo dizer que o dedo 1 é o dedo guia, até para mudança de posição, né? Tem vários livros de vários teóricos, né, que ensinam a técnica do violino, falando do dedo guia. Então é importante que, né, ele faça esse uso do dedo guia. Então, vai tocar o Si, depois o Dó, não levanta o Si. Vai tocar o Ré, para que levantar o Dó? Entendeu? É muito movimento. Você tem que... vai botar o Dó. Você vai ter o movimento de abaixar o dedo. Vai ter o movimento de abaixar o dedo e levantar outro, sem necessidade. Aí vai que você tenha um trinado, vamos dizer, no Si, onde você toca Dó, Si. Você não vai ficar fazendo esse movimento de troca de dedo, entendeu? Então entendeu? Então o movimento vai tocar alguma nota Ré, vamos dizer, Ré da corda Lá. Você vai posicionar os 3 dedos, ou pelo menos o 1 e o 3. O 1 sempre tem que estar aí. Então, estou posicionando aqui, ó, pelo menos 1 e 3. O Dó, ele está aqui, tá bom? Então é importantíssimo que você faça isso. Não deixa o dedo 1 levantado, não se toca. Além da afinação ficar meio ruim,
né? Porque o seu cérebro ele vai acostumar com a posição dos dedos, né? Conforme você pensa no si dó, vai estar esses dedos juntos, né? Esse dó natural. Dó ré, o seu cérebro já vai gravar esse espaço aqui de afinação. Então até de olho fechado, você afina o ré, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. É mais fácil você deixar a mão, né, fixa, com a posição fixa, do que ficar trocando dedo, né? O violino não faz isso. Então vai tirar o dó, si, dó. O ré, pelo menos o si e o ré está junto, tá? E o dedo 4, mi, da mesma forma, pelo menos o 1, 3. Pelo menos o 1 e o 3. 1 e o 3 está posicionado na corda. Se você reparar, né, já que as pessoas que tocam há muito tempo vão reparar que aqui, ó, o violino, a corda ele começa numa altura e vai chegando para o cavalete, a altura vai aumentando, né? Então, se você posicionar o dedo mi na corda lá, olha a altura que você tem que abaixar a corda. Mas se você posicionar o si, o dó e o ré, a corda já vai abaixando, ficando baixinha para tocar o quarto dedo. Então você não vai precisar fazer força, né, excessiva nesse quarto dedo para poder tocar. Senão, faz força excessiva aqui, aí essa musculatura da mão começa a ficar tensionada, vai doer, né, vai te, sei lá, Deus me livre e guarde, né, causar uma tendinite, né, desse movimento forçado. Aqui a gente não pode forçar, movimento leve, tá? Ainda mais quando você quer tocar uma música mais leve, mais tranquila, tem a posição dos dedos, eles tem que estar certinho no lugar, entendeu? Para você gravar a posição correta, é bom que você tenha noção da distância das notas, dos intervalos, né? Só de saber o que é tom e semitom, já dá para você saber gravar a posição das notas. Si, dó e mi, fá, natural, sempre juntos. Então vamos lá, corda lá. Lá, si, dó, junto, ré, mi. Corda ré, ré, mi, fá, sol, lá. Corda sol, sol, lá, si aberto, porque entre lá e si é tom. Si, dó, semitom e ré. Então essa é a postura. Na corda mi, fá, não, fá natural, sol, lá, si. Todos os dedos são abertos porque o único semitom está entre a corda solta e o primeiro dedo, tá? Então, essa é a postura da corda mi, corda lá, corda ré, corda sol, beleza? Na maioria das vezes, né, em todas as cordas aqui, o terceiro e o quarto são no mesmo lugar. O segundo ele vai variar na corda sol aqui aberto, nas outras fechado, aqui com o primeiro dedo, né, na primeira marca. E o primeiro dedo vai ser aqui nas 3 cordas graves, na sol, na ré e na lá, que é a corda aguda aqui, e a outra corda aguda vai ser aqui atrás, que é o fá natural. Tá? Então isso é importante você saber. Saber da escala da música que você quer tocar, os dedos têm que estar no lugar certinho para ter uma afinação boa. E mesma coisa, situação da distância do dedo da corda tem que ser curta, não pode se deixar a mão longe, senão você não vai ter precisão na hora de tocar. Uma nota vai ficar desafinada, a outra vai ficar mais afinada, então acaba que é necessário que você faça isso, é muito importante. Então, por isso nós estamos vendo isso, a postura do instrumento primeiro, né? Bem posicionado, e aqui os dedos bem posicionados, uma postura bem posicionada, tá? Outra questão, né, que nós vamos trabalhar e prestar atenção é no cotovelo, seu cotovelo, e essa parte da mão, tá? O seu punho, ele tem que estar dessa forma. Além de mais outras coisas que eu esqueci, aqui atrás, né, do violino, você tem que deixar um espaço aqui, ó. Não é para você encostar
por isso que eu falei do polegar até aqui o início dessa parte aqui do espelho, para deixar justamente esse espaço aqui em branco aqui embaixo, ó, tá vendo? E depois que você for tocar as posições mais para cima aqui, você tem o livre, né, a mão livre, um livre acesso aqui às outras posições. Então é bacana você prestar bastante atenção nisso. E aqui, ó, deixando ele bem aqui, o violino não pode estar muito alto nem muito baixo, ele tem que estar na altura do seu ombro, e o punho desta forma. É naturalmente que o corpo acaba jogando, né, o punho para ficar dessa forma, mas não, aqui você está forçando. Lembrando que sua mão natural, ela está assim, você não anda na rua com a mão assim, né? Então você anda assim, com a mão relaxada, tá? Mão bem relaxada, igual que faz exercício de soltar a mão para baixo, assim, né? Solta a mão e vê a postura que sua mão vai ficar. Essa é a postura que você tem que tocar seu instrumento, tá bom? Então é aqui, ó. Os dedos já estão posicionados, ó. É só cair na corda. Então, assim, ó. Só você segurou o violino do jeito que eu falei, solta a mão para você ver como é que vai ficar posicionado. Então, né? E se você deixar o punho assim, ó, olha o seu quarto dedo aqui, ó. Tô relaxado. Conforme você vai deixando a mão mais para cá, olha como o seu dedo 4 vai afastando do instrumento. Então, às vezes quando você tem a dificuldade de tocar o quarto dedo, é por essa questão da sua mão estar colada aqui, ó. Não pode colar, tá? Então tem que deixar ela assim, reta. E o cotovelo, nada de apoiar no seu tórax, tá? Aqui tem que estar, né, bem afastado, tá bom? Então essa aqui é a postura da mão esquerda, tá bom? Então, e aí você vai dedilhar, né? Fazendo alguns exercícios para você dedilhar, tipo, pode fazer um pizzicato mesmo, assim, soltando um pizzicato bem aqui na frente, polegar aqui, ó. Botando um dedo de cada vez. Lembrando, nunca levanta demais, sempre na altura mínima que você puder, tá bom? Então, pode treinar um dedo de cada vez. Lá, si. Deixa o si, faz com dó. Deixa o dó, faz com ré. Faz com quarto. Entendeu? Sem fazer muita força, mas a corda tem que encostar na madeira do seu espelho, tá bom? Por isso que é bom o seu instrumento estar ajustado. A pestana aqui não pode estar alta, nem o cavalete alto demais, entendeu? Ele tem que estar bem ajustadinho para você não sentir desconforto, tá beleza? Nessa próxima etapa, né, nós vamos aprender a segurar da maneira correta o nosso arco, tá? É muito importante que você já saiba que você não pode apertar contra a madeira, tá? Não precisa de fazer força nenhuma, tá? Então é muito importante. Já tem muita gente que eu conheço que já está com dor, né, na mão por apertar. E quando você aperta a madeira, né, o seu dedo contra a madeira, você acaba deixando o seu som muito rígido, né, o som muito muito forte, porque você está jogando muita força para a madeira do arco. Então isso não pode acontecer, tá bom? É muito importante que você não faça isso, tá? Como posicionar aí a mão no nosso arco? Então vamos primeiro saber aqui, ó, talão, né? Aqui é o botão do talão. Tem a borrachinha aqui de couro e esse níquel, né? Que é um aço entrelaçado aqui. Temos aqui o corpo do arco, a ponta, tá? E a crina aqui. Qual é a posição da nossa mão direita? É o que? Mais uma vez, mão relaxada, relaxa, solta a mão para baixo e volta a sua mão que você vai ver a postura que você tem que segurar o arco, entendeu? Olha só os dedos.
Lembrando que, né, do nosso natural do corpo, o nosso dedo fica em formato circular. Tá vendo? Formato circular. A gente não fica com o dedo, né, assim, né, o dedo puxado demais, apertado, não. É circular, tá bom? Então o máximo que você vai fazer é isso aqui, com todos os dedos, né? Então vamos lá, vamos posicionar. Primeiro o polegar. Ó, o polegar ele vai ficar assim, tá? Aqui você vai ver nesta valinha aqui, ó, entre o couro e entre o talão. Não coloque aqui dentro do talão, tá bom? Tá? Aqui, não coloque aqui. Coloca nesta valinha aqui. Posicionou o polegar, encostou o polegar na crina, encosta mesmo. Beleza? Show. Então essa é a primeira parte. Vamos lá. Próxima parte, os dois dedos médio e anelar, ele vai encorpar aqui. Lembra, polegar dobrado assim, tá? Aqui. Médio anelar, ele vai pegar na segunda falange do dedo, aqui, aqui. Tá bom? Sempre, guarda. Polegar ponta, médio anelar, segunda falange aqui. Né? Temos a primeira. Né? Agora eu não lembro se conta de baixo para cima, de cima para baixo, mas é a do meio. Tá? Então, aqui, posicionado aqui. Você nota que naturalmente, quando você deixa o seu polegar reto aqui, ó, naturalmente a sua mão ela já fica um pouco inclinada, tá vendo? Em relação ao arco, ó, já fica um pouco inclinada. Aí você abaixa o indicador e o mínimo, tá? Então o indicador também é na segunda falange, tá? Na falange do meio. Não é aqui e não é aqui. É na falange, não nas articulações. Tem até técnicas de arco que mostram isso, tá? Mas depois de um tempo, algumas técnicas de arco vai te deixar um pouco, né, duro, né? Acaba que você vai acostumando com essa posição, mas aqui eu me sinto mais confortável na hora de tocar uma música mais suave, entendeu? Aqui você vai ter, lógico, uma pressão absurda em cima da corda, tá? Aí uma música mais pesada, tudo bem, mas mesmo assim com a música mais pesada eu gosto de tocar com a falange do meio, tá? Não é na ponta, nem na articulação seguinte, é na falange, beleza? Não é o dedo, olha, o indicador, não é assim, tá? É assim. Não força sua mão para cá. No que você força o indicador a ficar mais dentro do arco, você naturalmente está fazendo força excessiva com esse músculo. Vai doer, tá bom? Então, aqui. E o mínimo? Não é aqui no botão, o mínimo não é no botão, não precisa abrir demais o mínimo. Aqui já tá bom, tá bom? Na direção da bolinha do arco. Tem arco que não tem essa bolinha aqui no talão. Então é só aqui, só, não precisa esticar, é aqui, tá? Então essa é a postura que você vai segurar o arco, tá bom? Na hora de colocar ele no instrumento, também você tem que reparar o seguinte, movimentação, tá? Isso aqui, ó, você não movimenta muito os dedos agora. Tem técnica que movimenta? Sim, temos. Mas procura não movimentar muito os dedos, né? E vamos movimentar, né, aqui, ó, punho, tá? Então o punho vai fazer isso daqui. Isso aqui já tem que estar macio, né? Posteriormente os dedos vão ficar também. Mas o que é mais importante daqui é esse movimento. Pegando, né, aqui ó, a movimentação, né, o seu punho ele tem que movimentar desta forma. Não é o antebraço que ele vai movimentar o arco, tá? Então muitos têm esse problema às vezes de um som um pouco irregular, às vezes uma nota está muito forte, a outra está muito fraca. Então é irregularidade na movimentação. Não é o antebraço que vai ficar movimentando, né? Ele vai movimentar, mas é um pouquinho, né? Um pouquinho quando vai subir
e um pouquinho quando vai descer, ele não passa. Tá vendo essa linha daqui, ó? Não passa para trás. É até aqui que vai movimentar. Ó. Então, o seu punho, ele tem que estar, ó, lembrando, inclinado para cá, né? Então ele vai movimentar dessa forma. Subiu o arco, desceu, esticou. Desceu o arco, subiu, tá? Vou botar com o instrumento aqui. Tô aqui. Então esse movimento é importantíssimo, tá bom? Que você vai conseguir tirar um som bacana depois. Tem vários e vários exercícios de técnica de arco, inclusive o Hansit, né, um ótimo livro para técnica de arco, né, para quem já tocou, já sabe bastante coisa da técnica da mão esquerda. Trabalhar com a mão direita é muito importante, que é aí que vai te dar a qualidade sonora para o ouvinte, que vai ouvir a música que você vai tocar. Então, cada posição, como eu falei, do dedo, né, é importante. Se você, né, bota a mão forte demais, sai o som, né, meio relinchando, né, ou sai flautado. Então isso é importante que você saiba movimentar para que não aconteça, tá? O indicador aqui, ó, ele vai ter uma leve função de dar pressão na corda, né, e o mínimo ele acaba tirando. Então, eles têm que estar na posição correta. Conforme vai tocar, evita deixar um mínimo assim, tá? Então, ele tem que estar bem no arco. Aqui, ó, no arco aqui, ó, tem um ponto de equilíbrio. Até do início da corda até o ponto de equilíbrio, a sua mão já está dando um peso legal. Só que a partir daí, né, até chegar à ponta, como sua mão vai ficando mais longe da corda, o som tende a ficar mais fraco. Então é preciso que você dê uma pequena pressão aqui com o indicador. Senão, ó, não vou dar pressão no indicador. Repare que o som deu uma puladinha. E começa a ficar no meio, né? Então, com o indicador apertado, né? Não apertado, dá um leve aperto como quando passa do ponto de equilíbrio. E obviamente quando você volta o arco, você precisa tirar esse peso, né? Então, aí o som fica mais limpo. Evita né? Aí você acaba deixando o arco leve quando chega nessa parte aqui, ele fica pulando à toa, tá? Então é esse movimento. Então, mão bem solta, bem tranquila, movimentos sempre, né, bem linear, né? Para quem ainda não toca, cada corda é um ângulo daqui do cotovelo, tá? Então, segunda corda aqui, cotovelo aqui nessa altura, terceira, quarta. Então, você vê até que esbarrou em duas, que aqui o ângulo daqui da sol não ficou tão alto, ficou no meio, entendeu? Então, cada ângulo do cotovelo é uma corda. Posteriormente, você vai utilizar, né, algumas técnicas de arco de a movimentação som do punho, né? O cotovelo fica parado, mas aí ele fica num ângulo que vai pegar nas duas cordas. Então isso é importante. Se você toca em duas cordas ao mesmo tempo, com muita facilidade, tenta jogar mais o cotovelo para cima, puxar mais o punho, né? Porque aqui na hora de descer, o cotovelo ele tem que estar alinhado com o punho, né? Se ele está assim, com certeza você vai esbarrar em outra corda ou vai forçar demais aqui, entendeu? Você vai começar a sentir desconforto aqui e aqui. Então
Então é bom sempre que esteja alinhado, né, o seu punho com o cotovelo. Então vai tocar a primeira corda aqui embaixo, segunda, terceira e a quarta. Então é bom que esse movimento aqui de altura esteja bem linear. Nada de ficar assim, o punho mais alto e o cotovelo baixo, ou ao contrário, senão você vai tocar torto, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Reparando, né? Sempre postura da mão esquerda, distância do cotovelo para a barriga, e aqui, ó, se o seu punho está exatamente dessa forma. Não pode ficar assim, muito menos assim, forçado. E depois até para treinar vibrato, né, fica um pouco ruim para você treinar essa movimentação, tá bom? Lembrando sempre do arco, postura correta. Lembre-se que o dedo mínimo ele não fica tão esticado, tá bom? Então vamos lá. Aqui vamos começar sempre corda solta para ver a movimentação correta do punho direito. Quando o arco vai descer, joga um pouco o punho para frente junto com o cotovelo. O cotovelo ele não pode fazer esse movimento, tá? Para trás. Senão, olha lá, o arco ficou tortinho na corda, tá? Ele tem que, ó, calibrar para ficar retinho em referência ao cavalete, tá bom? Então vamos lá. Posteriormente, você também pode fazer o estudo em corda dupla. Começando em tempos curtos, né, usando o arco inteiro. Depois pode até fazer de 4 tempos. E ir subindo a quantidade de tempo de acordo com o estudo. Temos que reparar o seguinte: a partir do ponto de equilíbrio do arco, ó, ponto de equilíbrio do arco, nós temos que dar uma pequena pressão no indicador. Se não der a devida pressão, ou o arco pula, ou ele perde o som. O som começa a ficar baixo. Além do arco ficar descontrolado, ele fica torto facilmente na corda. Agora com o indicador, entendeu? Então esse movimento é muito importante, porque você consegue controlar melhor todas as nuances das frases musicais. E daqui a pouco nós vamos ver essas questões, né? E vocês podem estudar, né, corda solta e depois uma escalinha. Quatro notas. Começa primeiro solto, né? Depois ligado de 2. Importante também fazer o arpejo a cada troca de exercício. Então, lembrando, quando você vai digitar uma escala, aqui Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E o arpejo Ré, Fá. Não faça Ré, Fá com esse dedo levantado, tá?
é imprescindível que isso não aconteça, tá? É muito importante isso. Porque aqui você pode muito bem acertar o Fá, mas você pode escorregar a mão, entendeu? Então o primeiro dedo que vai te dar uma segurança é o dedo guia, nosso dedo guia, tá? Ré, Fá, Lá, Ré. Então o Ré você vai fazer com os 3 dedos, pelo menos com um 3, tá? Porque o 1 é sempre a guia dos outros. O seu cérebro vai gravar essa distância, entendeu? Essa distância do primeiro, terceiro dedo ele vai afinar, certo? Entendeu? Agora, isso aqui, não. Tente se policiar. Sei que é difícil, às vezes já está acostumado a fazer isso, mas tem que tentar, pelo menos isso, tá? Então, depois de 2 em 2, vou fazer de 3. Quatro. E por aí vai. 5 notas, 6, 7. A de 7 é bem lento. O arco bem lento, bem tranquilo. Cuidado com as trocas de corda, né? Movimento circular aqui, ó. Você faz uma troca de arco confortável para fazer essas ligaduras, entendeu? Então a ligadura ela tem que ser bem confortável, não pode ser, né, muito forte. Tem um movimento bem suave para fazer uma troca boa de arco, tá bom? Então, isso aí. Então, exercícios de escala com ligadura, notas soltas. Depois vamos tentar também com spiccato. Entendeu? Várias técnicas de arco que existem, né? Para você aplicar na sua música, entendeu? E isso tudo de exercício, de técnica de arco, é muito importante para você colocar na sua música, que faz muita diferença, entendeu? Nós vamos pegar daqui a pouco uma música, tá? E dessa música nós vamos tocá-la normal, para vocês verem como é que funciona essas técnicas de arco relacionada diretamente nessa música, tá bom? Aí vai aparecer daqui a pouco para você a tela. Então, pessoal, o que eu costumo fazer, né, com meus alunos de violino é colocar parâmetros para fazer determinadas figuras no arco. Temos aqui, ó, semibreve para o arco inteiro, tá bom? Por que utilizar sempre o arco inteiro? Você consegue um som melhor, consegue articular melhor e consegue que o seu som esteja presente em toda a extensão da nota. É muito importante que você pense nisso, tá? Tem que utilizar o arco inteiro, não dá para ficar utilizando pedacinho de arco, tá bom? Então, pensa no seguinte, semibreve de 4 tempos, tá? Para o arco inteiro, tá? Agora, o arco um pouco mais rápido, você vai ter aí o parâmetro da semínima de um tempo. Então, você pode fazer um tempo até essa parte aqui do talão e a parte da ponta, tá? Você pode escolher a região para fazer a nota e pode fazer no meio também, começando um pouco aqui e indo até quase no final aqui do arco. Então, essa região é bem fácil de manipular. Eu prefiro que você ou escolha essa parte do talão ou a parte daqui da ponta,
E aí isso também ajuda na leitura da partitura. Às vezes quem tem alguma dificuldade na leitura, quando você coloca esses parâmetros você consegue ler melhor, tá? E de acordo com essa velocidade de AC mínima fazer até no meio do arco, você vai, se você não parar o arco até o final, você vai fazer a nota de 2 tempos. Então, por isso que eu coloquei aqui mesma velocidade de arco. Conforme você faz essa figura, na metade do arco, obviamente, se você usar o arco inteiro, você vai fazer os 2 tempos, tá bom? Então é muito importante em músicas para casamento, qualquer outro tipo de música, você precisa fazer mesmo toda essa extensão para essa figura, porque o som vai sair melhor, como eu já disse, né? Então, da música que eu vou tocar, vocês vão ver que precisa de um som mais, né, o arco mais presente, evitar que o som pare, entendeu? Como se fosse você cantando a música. Para as figuras de meio tempo, né, as colcheias, eu separo 4 partes de arco: talão, meio inferior, meio superior e ponta. Tá? Então, quando aparecer figuras de meio tempo, né, colcheia, você vai fazer nessa região aqui do arco, tá bom? Depois, nessas figuras de 1 tempo e meio e de 3, você vai fazer nessa região aqui, ó, que vem do talão até o meio superior do arco, tá? Aí, como se isso, que assim, essa figura aqui, você para fazer ela, você precisa de 3 figuras de colcheia, né? Subdivisão de figuras. Então, para uma dessa, você vai utilizar 3 dessas. Então, você vai utilizar esse espaço do talão, meio inferior e meio superior, tá? Aí, justamente, vai sobrar um espaço de colcheia aqui em cima do arco, tá? Às vezes, quase sempre, quando aparece uma nota pontuada, assim, sem mínima de 1 tempo e meio, geralmente acompanha ela na seguinte nota uma colcheia, tá? Aí isso em compasso simples, né? E aí basicamente o que? Você pode usar o arco inteiro para fazer a soma, né? Uma ligadura que vai estender 1 tempo e meio mais meio. Então você vai utilizar toda a extensão do arco. Então por isso que é bom sempre estar utilizando de 1 tempo e meio essa quantidade de arco que está aí. Da mesma forma que nós temos o parâmetro da semibreve e da semínima, aqui também tem com a mínima pontuada 3 tempos. Você vai utilizar mesmo espaço, mesmo tamanho, né? Igual aqui da semibreve e da mínima, vou usar o mesmo espaço de arco, mas a velocidade do arco vai ser, né, mais lenta, obviamente, nessa aqui para fazer 3 tempos, tá? Então, esses parâmetros de arco são essenciais para que você consiga tirar um bom som do seu instrumento, tá? Do seu violino. Isso serve também para violoncelo, viola, tá? Então, aproveitar bastante o seu arco é importante, tá? Seguindo aqui, nós temos os sinais de arcada, né? Que quem já toca já vai conhecer. O sinal de talão indica movimento de arco para baixo, o sinal de ponta, movimento para cima, e também tem o duplo talão, 2 movimentos para baixo. Em uma execução semi-ligada, né? Você tem que parar o arco para fazer cada figura. Você não tem necessidade de voltar ao arco, né? É só parar o arco e continuar. E da mesma forma aqui o duplo de ponta. Esses sinais são essenciais também para você analisar da música que você vai tocar. Você precisa analisar esses arcos também. O que você vai fazer? Duplo para baixo, duplo para cima, ou talão, entendeu? Geralmente, quando tem talão,
sinal de talão, né, arco para baixo, são sílabas mais fortes, também tem que prestar atenção nisso. Sílaba fraca, a maioria das vezes é tudo para cima, né, isso facilita, porque a sua mão está próxima da corda quando você vai fazer o movimento para baixo. Então aí o som naturalmente já fica um pouco mais forte. E da ponta pro talão, né, sinal de ponta, que é arco para cima, a sua mão está bem embaixo, bem longe da corda. Então, a maioria das vezes, né, sai mais fraco naturalmente esse, esse movimento de arco para cima. Tá? Então, é importante saber isso aqui. Daqui a pouco nós vamos ver ali na música, tá bom? Ligaduras. Veremos aqui as diferenças das ligaduras para você entender como é que funciona. E quando ouvir o que o cantor canta e sentir a ênfase dele de fazer o movimento das notas ligado, né, uma coisa sem interrupção, você também, né, deve fazer isso no instrumento, né? À toa que se você quer tocar exatamente o que o cantor canta, deve se ligar nessas questões também. Aqui, ó, primeira, ligadura de prolongamento. Seria mais aí como essa ligadura ela precisa que as duas notas que estão ligadas precisam estar na mesma altura, ou seja, ser na mesma nota, isso, né, se torna só o que? Só a soma dos tempos. No caso aqui, Lá e o Lá está ligado. Poderia colocar uma semibreve? Sim. Tá? Aqui é só em questão de exemplo. Tá? Então aqui poderia colocar uma semibreve, porque mínima mais mínima dá uma semibreve. Da mesma forma aqui, semínima mais semínima dá uma mínima. Eu poderia ter colocado uma nota dessa daqui, uma figura, né, dessa daqui. E essas ligaduras também, elas servem mais para aqui, ó, troca de compasso, mas a nota ela permanece. Então você vai escrever dessa forma e vai tocar também ligado como se fosse uma figura de dois tempos, tá bom? Então essa que é a ligadura de prolongamento. Então essa aí é mais para você esticar o valor da nota. A ligadura de portamento ou de expressão são, na maioria das vezes, né, esses intervalos de nota trocando o nome da nota, de Lá para Si para Sol, entendeu? Essa ligadura você tem que fazer essas duas figuras sem que interrompam o som, né? Então aqui o valor será também somado, mas parte do valor vai estar em uma nota e parte vai estar em outra. Tá? Então, é importante, né? Não tá tá ligado. Então, o que o cantor vai, né, fazer, você vai prestar atenção e vai anotar na partitura, tá? Mais para frente agora vai ter um exemplo disso. E mais uma aqui, ligadura de frase, né? Que são várias notas em uma execução mesmo do mesmo arco, né? Tudo no mesmo arco. Só que dessa ligadura de frase vai ter várias notas de vários tamanhos diferentes. Tem um exemplo aqui. Dó, ré, dó, si, lá, mi, lá. Dó, ré, dó, si, lá, mi, lá, si. Lá, si, dó, lá, mi, lá. Então, tudo muito... Não é... É... Então, reparando bem, fazendo isso direito no instrumento, você vai conseguir tocar o que exatamente o cantor está fazendo.
Essa ligadura, agora, é a última que eu vou mostrar aqui, ligadura de staccato, né, que aparece aqui nesse tema do minueto de Bach, todo mundo deve conhecer. Esse movimento aqui, ó, é o movimento curto, né, são estacados, porém é na mesma direção de arco. É o tam, pararirara, pam, 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 para, pam, 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 pam. É bem sequinho essas notas. Também é importante, às vezes aparece, às vezes não aparece, para você fazer isso, tá? E aqui, ó, aqui eu editei a partitura do Talk to the Moon. Eu não sei muito explicar, falar, né, muito inglês, então, mas a maioria das pessoas já ouviu essa música, né? E eu vou tocar lá um pedacinho, não vou tocar ela do jeito que está na partitura, eu vou fazer um resumão e eu vou tocar um pedaço, depois vou pular lá pro meio, mais pro final, tá? Só para entender como é que funciona essa questão da ligadura. Ó, aqui está a partitura limpa, do jeito que você encontra na internet, tá? E agora está com as arcadas que eu criei analisando o que o cantor faz, tá? Então tá aqui, eu já vou gravar o restante do vídeo tocando essa música para vocês entenderem, né, como é que funciona essas arcadas. E você vê que parece bastante com o que o cantor faz, tá? Então tá aqui todas as arcadas e eu não coloquei a música toda, né, para esse vídeo não ficar grande. Mas esse pedaço aqui eu vou tocar, né, vou pular para outros que assim, quando você pega um trecho da música e e pode e você entender como é que funciona, você aplica no restante da música. Músicas populares são bem repetitivas melodicamente e harmonicamente também falando, né? Então, pegou, entender um trecho, como é que vai fazer, né? Você vai aplicar no restante da música. Então tá aqui, ó. Primeiro compasso de melodia, né? Repara que não tem, só tem uma ligadura, né, de prolongamento, naturalmente, mas as de expressões não tem, entendeu? Ó, tem a arcada aqui, ó, esse si, né, com a arcada para cima, se você escutar bem que ele canta, né? Né, ele faz esse si fraco, né? E posteriormente o tempo forte vai ser no mi aqui, tá? E como eu falei, os tempos fortes ele pode ser para cima ou para baixo também. Quando é para cima, nessa como está descrito aqui, você tem que dar uma pequena pressão no arco, tá? Então aqui, ó, aproveitamento de arco, fazendo sol ligado e fazendo o si. O sol já está saindo para baixo, entendeu? Se você fizer o si para cima, depois para você fazer esse trecho aqui, você não vai ter muito arco para fazer, entendeu? Então por isso que os aproveitamentos de arco são importantes. Você já está fazendo um arco. Se eu tenho uma nota miudinha para fazer, não adianta trocar de direção de arco, sendo que você pode só aproveitar o último pedacinho do arco, entendeu? Não precisa trocar de direção, só parar o arco e continuar, que você vai conseguir fazer o restante da música. Então isso que é importante, aquela primeira coisa que eu disse aqui dessa etapa, de colocar o tamanho das notas certinho no arco, tá bom? Então, agora nós vamos tocar para vocês ouvirem a diferença. Como vocês acabaram de ver, fizemos essas ligaduras, né? Olhamos essas frases dessa música, né? Do Bruno Mars. E, como eu falei, eu não sei pronunciar muito bem inglês, então é Talk to the Moon, não sei. Mas o importante é fazer essas ligaduras, né? E porque dá diferença na música. Olha só, vamos fazer ela sem ligadura.
E com as ligaduras que eu disse, prestando atenção na frase que o cantor faz. Esbarrei aqui. Repara que eu fiz uma nota, parei o arco e continuei. É uma retomada de arco sem que volte, porque ali ele não quer, né? Ele não canta uma parte brusca, ele dá uma parte um pouco mais pesada, mas não é tanto. Então isso faz muita diferença também. Então, e tem que tocar muito bem solto, né? Essas partes bem separadas, né, tem uma cesura na frase, tem que dar uma cesurinha, nem que for curta demais, né, bem pequena, porque ele faz isso, ele respira. Então você tem que pensar que o cantor, ele respira, então o violinista também tem que respirar, tá bom? Outra coisa que você deve ter reparado, não usei muito vibrato de fazer, porque ele não canta assim, né? Não é ópera, né? Um negócio nervoso, é vibratos. Ao meu ver, são só ornamentos, pequenos ornamentos, não são para encher a partitura de vibrato, entendeu? Porque assim, vai cantar ópera, não é uma ópera. Tem bastante vibrato, não é um cantor lírico que está cantando, não é um cantor popular. Então tem que se ver essa diferença, não é tudo ficar lá no pra. Ele não canta assim, entendeu? Então tem que reparar essas coisas. Cuidado com o vibrato. Tem nota lisa. De novo, de barrei. Além da sua respiração, né? Tem que estar constante. É bonito uma nota lisa na música. Então não tem necessidade de ficar vibrando toda a nota. Não tem necessidade. Isso acaba deixando feio, entendeu? Então, essas dicas que eu dei de ler a frase, ler o que o cantor, né, canta, entender a frase, que é importante para você tocar bem, entendeu? Que as pessoas vão escutar a música que você está tocando e vão entender muito bem, entendeu? Porque em casamento acaba que a atenção vai toda para a noiva, né? Mas se tiver algum músico dentro, né, do casamento, também vai reparar. Então é bom estudar bastante ligadura, bastante troca de arco, né? Tem que estar suave a movimentação, mesmo mudança de posição, né? Dessa música tem a troca de posição. E essa mudança também não deve fazer. Viu? Ela tem uma cesura, então você tem que estudar também mudança de posição. Que você vai trocar a sua posição e não vai ouvir
né? Até em determinados momentos fica até bonito num contexto musical de determinada música, mas não é toda a música. Né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Ó, esbarrou. Também tem que tomar cuidado com os barrões, entendeu? Em outras cordas, tá bom? Então isso é normal, né? Mas tem que evitar. Uma troca que seja suave, né? E sem o fantasminha. Então essas trocas vão fazer você tocar melhor, entendeu? Tem que reparar, lembra, não muito vibrato. E vibrato você precisa estudar ele aqui, ó, entendeu? Que ele faz esse movimento ou esse movimento. São dois vibratos, né, que você pode fazer. Então você pode estudar vibrato de braço ou de punho. Eu prefiro usar o de punho, entendeu? Mas tem muita gente que, se você olhar na internet também, tem vários vibratos que fazem com o braço. Então ambos tem que estar lento e amplo, entendeu? Para que soa um vibrato bacana, tá bom? Então essas são as minhas dicas e espero que você assim aproveite bastante essas dicas, que faz muita diferença. Cada postura de dedo, cada posição que você coloca no instrumento, né, no arco, forma de segurar, entendeu? A forma de tocar aqui ó, sai, entendeu? Sai falhado, então tem que ser reto. Então tem que ter bastante tranquilidade e tocar com bastante firmeza, né? Saber o que está fazendo. Então pesca bem a frase, separa, vê o que ele canta, mesmo não tendo pausa na partitura, você tem que reparar o que o cantor canta, tá bom? E assim você com certeza vai tocar melhor.